Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Nós voltamos para mais uma história e eu estou muito feliz hoje que nós vamos continuar falando das emoções. A semana passada a gente falou de várias emoções e hoje a gente vai continuar. Mas antes, nós vamos orar e vamos falar com o Pai do Céu para que Ele fale com você da mesma forma que Ele falou comigo, falou com a tia Fabi. E aí, que toda a família possa receber aí tudo aquilo que Jesus tem preparado para vocês, tá bom? Você pode orar, tia Fabi? Sim, claro. Olá, crianças, tudo bem? Vamos orar? Papai querido, muito obrigado pela sua presença, Senhor. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, por estar aqui, Pai. Cuida de cada um de nós, cuida das nossas famílias, das nossas crianças, Jesus. Engrandecido seja seu nome, ó Pai. Obrigada por tudo, Jesus. Eu te louvo, te agradeço, no nome santo, o seu, Jesus. Amém, Pai. Amém! Nossa, a semana passada nós falamos de vários sentimentos, a gente contou várias histórias, não sei se vocês lembram, né? Que nós falamos do sentimento da alegria, que nós somos felizes quando nós andamos com Jesus. E a gente falou sobre a história da Dora, que corava, que chorava, mas ela orava, ela adorava. A Dora era muito especial, né, tia Fabi? Muito especial. E a gente falou do sentimento da alegria que ela sentia. Mesmo andando numa cadeira de rodas, com todas as limitações, ela era feliz. Ela não se importava. Às vezes as pessoas falavam as coisas que deixavam ela meio triste, ela ficava pensativa, mas nada disso importava, porque Jesus estava com a Dora. Então isso era o que mais importava naquele momento, né? Quando Jesus está com a gente, não importa se você está numa cadeira de rodas, se você não tem um braço, uma perna, se você não enxerga de um olho, não importa. Jesus é aquele que sempre consola nosso coração e enche de muita alegria. Ele é sempre aquele que traz cor e lustre a nossa vida. Por isso que o nosso cenário está tão iluminado. Jesus está escrito aqui bem colorido, porque é assim que eu vejo Jesus. Um Jesus que está sempre deixando tudo muito colorido, o ambiente sempre está especial, porque é assim que ele faz. Só que algumas pessoas, quando se sentem tristes, às vezes ela enxerga o mundo, tia Fabi, meio cinza, né? Fica sem cor, ruim, fica apagado, não fica? apagado. Ai, eu não gosto de mundo assim. Eu gosto de muita cor, de muito brilho, porque muito brilho, Jesus tudo criou colorido. tantas cores, Então, um mundo tão tanta colorido. coisa linda. Por que que eu vou gostar de cinza? Já viu os Tudo bichinhos? É, A onça pintada. tem cores lindas os A bichos. girafa. Linda. Verdade, por isso que eu gosto de muita cor. Sim, muito. Bom, nós falamos também, né, tia Fabi, sobre a raiva que deixa o nosso coração quente, a cabeça fervendo. Ai, tem pessoas que deixam a gente com o coração até acelerado, né, tia Fabi? A gente falou sobre a raiva. A gente falou sobre a Feliz Bela, né, que estava lá sofrendo de apelidite aguda, mas tudo isso passou, tudo isso foi superado, porque a avó dela contou histórias para ela de um livro especial. Que livro especial. Era a Bíblia. E aí ela até aproveitou para falar desse livro especial para aquele amigo que colocou tantos apelidos feios. Olha como que ela era uma menina tão linda, porque ela poderia falar bem feito, deixa ele lá com essa doença, mas não, ela se importou com o próximo dela. Sim. Ela se importou em dividir aquilo de bom que ela estava sentindo. E é assim que nós temos que fazer. Hoje nós vamos falar sobre outro sentimento diferente, que é o medo. Bom, a gente sente muito medo. Você sente medo, tia Fabi? A gente às vezes fica com medo, fica pensando, e agora? O que eu vou fazer? E aí a gente fica confusa, porque a gente às vezes quer as coisas do nosso jeito, mas aí a gente fala, e se eu fizer e não der certo? Então a gente sempre pensa que a gente precisa orar. Sim,
Sei. A oração sempre tira o medo do nosso coração, tira a dúvida, aquele monte de dúvida que fica na nossa cabecinha, né? Que a gente imagina até que sai aquelas nuvenzinhas assim da cabeça cheia de dúvidas. Então, quando a gente ora, toda essa dúvida, todo esse medo, ele sai. E eu estava lendo uma história, tia Fabi, e Deus falou muito, muito comigo quando eu estava lendo essa história. Outra história? Outra história. Ah, que legal. Era um conto sobre 2 porcos. Mas não é um porco qualquer, não. Que 2 porcos? 2 porcos. Ai, tia Mirley, você vai contar de 2 porcos pra eles? Mas é 2 porcos especiais, tia Fabi. Eles não ficam lá no chiqueiro, na lama, não. Ai, tô achando isso um pouco esquisito. Mas não é não. O Sidney e o Norman são 2 porcos muito especiais. Eles têm até nome? Eles têm nome, eles usam roupa. O Norman usa terno e gravata. Sabia? O Norman, ele é todo alinhado. Ele é todo perfeito. Bom, ele se acha perfeito, né? Porque perfeito a gente sabe que só existe uma pessoa. E não somos nós, com certeza. Não. Tia Fabi, o Sidney, ele era uma pessoa politicamente correta. Ele acordava na hora, nunca perdia a hora, estava sempre com a roupa bem passada, limpinha, o cabelo arrumado, o chapéu bem certinho na cabeça. Ele era assim, tinha muitos troféus, ele era um aluno exemplar, ele era, sabe? Excelente. Nossa, aquela pessoa excelente mesmo, que você fala assim, poxa, ele é tão perfeito, eu não consigo ser assim não. Nossa, nem Só, tia Fabi, que ele não era tanto assim, essa perfeição do jeito que ele achava, não. Eu vou te contar por quê. Ele tinha um vizinho que chamava Sidney. Ai, coitado do Sidney. O Sidney, ele perdia a hora sempre. Andava todo amarrotado. Ele ia escovar o dente e derrubava a pasta na gravata. Nossa, mais atrapalhado que eu? Nossa, tia Fabi, muito mais atrapalhado. Ele vivia sempre atrasado, então ele nunca encontrava com o vizinho, porque o vizinho sempre saía antes do horário e ele, como saía atrasado, eles nunca se encontravam. Pensa na bagunça. Um porco era todo certinho, organizado. O outro era todo bagunçado. Todo bagunçado. Pensa numa bagunça mesmo. Mas um dia aconteceu uma coisa muito especial. Eles receberam uma carta. Você já recebeu uma carta pelo correio lá no seu portão? Já. Então, eles... É legal receber uma carta. É legal? É que hoje em dia as pessoas não mandam mais cartas, elas mandam WhatsApp. Sim. Que é mais fácil, né? Mais mensagem rápido. no Instagram. Essas coisas que são atuais. Mas antigamente as pessoas recebiam cartas no envelope. Era diferente, a gente não tinha celular, tantas coisas assim, era tudo diferente. E aí eles viram que os 2 estavam lá na porta lendo a mesma carta. As 2 cartas tinham envelope azul. Mas que coisa estranha, né, tia Mirley? Foi, acho que a única vez que esses 2 porcos se encontraram lado a lado ali na porta um do outro. Lendo a carta. Lendo essa carta. E aí, era na verdade um convite. Um convite? Era um convite. Eles foram convidados para uma festa? Um aniversário? Um casamento? Não. Na carta dizia assim: Não. Caro Norman e caro Sidney, que eram porcos diferentes. Gostaria de convidá-lo a vir me visitar na Rua Elm 77 na próxima terça-feira, no horário que lhe for conveniente. Tenho algo a lhe dizer. O Norman e o Sidney receberam a mesma carta com a mesma mensagem. E aí, o Norman, que era todo certinho, ficou lá se achando, né? Porque ele estava sendo convidado. O Sidney ficou apavorado. Mas sabe por quê? Essa carta estava escrito assim, ó. Assinado Deus. Eles receberam uma carta de Deus? Sim. Receberam uma carta de Deus. Eu fiquei com meu cérebro aqui em parafusos, pensando, como assim Deus mandou uma carta pelo correio? Eu não imaginava que Deus mandasse cartas pelo correio. Mas nessa história, eles receberam essa carta. Aí, olha só o que aconteceu.
o Norman falou, com certeza Deus quer me dar um prêmio. Ele quer me agradecer porque eu sou perfeito, eu chego na hora correta, eu sempre fui um bom aluno, eu tenho muitos troféus. E ele ficou lá se engrandecendo. Se achando. O coitado do Sidney entrou em pânico. Meu Deus, eu acho que ele vai falar do dia que eu fui pra diretoria. Eu vou chegar lá e vai ter uma placa escrito condenado. Estou condenado, tia Fabi, condenado. Ele ficou em pânico. Aí eles nem dormiram à noite, mas era por motivos diferentes, porque o Norman tava lá pensando no prêmio que ele ia receber. Nossa. O Sidney, coitado, apavorado, achando que tava apavorado, que ele falou, eu vou ser preso, condenado. Coitado. Olha, ele pensou tanta coisa ruim. Pela primeira vez na vida ele acordou na hora certa, se trocou. E ele procurava uma gravata, uma roupa perfeita e ele não tinha. Bom, mas primeiro foi o Norman. Ele foi todo pomposo, se achando o melhor de todos. Aí, quando ele chegou lá, tinha uma secretária, né? E viu uma portona bem grande. E ela falou que ele poderia entrar. Ele tirou o chapéu, entrou lá todo seguro de si. E Deus estava lá, sentado atrás de uma mesa, se levantou para conversar com ele. Ele achou que, com certeza Deus vai me falar coisas boas, vai me... Aí ele pensou tanta coisa que eu falei, gente, mas que porco metido, né? Eu achei ele muito metido, tia Fabi. Eu achei também. Achar que... é perfeito? Que ele era perfeito, que Deus ia dar um prêmio. Nossa. Mas Deus, olha só o que ele falou aqui pra ele. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu amo você. E ele falou, eu já sabia, é lógico que Deus me ama. Olha só que arrogância. Depois, ele sorrindo, né? Deus continuou falando com ele. Segundo lugar, a sua bondade não é o motivo do meu amor por você. Você não é tão bom quanto tem sido levado a acreditar. Você é orgulhoso, egoísta, olha com desprezo para as pessoas simplesmente porque as coisas não parecem tão fáceis para ela. Eu as amo tanto quanto eu amo você. Não menospreze aqueles que eu amo. Então Deus sorriu para ele e voltou para sua mesa. Tia Fabi, tô chocada. Eu achei que, Deus ia falar coisas melhores, né? Não, coitado do porco, acabou com ele. Nossa, tia Fabi, tô aqui passada. Aí, ele engoliu seco, ficou confuso, a cabeça dele começou a girar, ele ficou tonto. Como assim Deus estava encontrando falhas nele? Desconcertou o porco. Ele era um porco bom. Mas Deus falou que, tava ruim a coisa pra ele, viu? Se Jesus voltasse naquele momento para buscar o povo, esse porco não ia pro céu, não. Porque se Deus estava pensando tudo isso, estava tudo errado o que ele estava pensando, né, tia Fabi? Aí, ele foi embora, pensando. Ele não conseguia entender como assim Deus estava encontrando falhas. O que tinha acontecido? Ele ficou lá pensando milhares de coisas. Depois foi o Sidney. Imagine o Sidney, coitado. Apavorado. Depois que ele viu o outro porco desesperado, imagina que então ele ficou pior ainda do que ele estava. Se ele que é bom, perfeito, voltou assim, imagina o que Deus não vai fazer comigo quando eu chegar lá. Aí ele estava apavorado. Aí, tia Fabi, quando o Sidney chegou lá, ele viu aquela portona gigante, ele começou a tremer de medo. Acho melhor eu ir embora, eu acho melhor eu desistir, o que eu tô fazendo aqui? Mas não tinha mais jeito, ele teve que entrar. Ele entrou, colocou a cabeça assim pra dar uma espiadinha. Imagina o coitado como entrou. E aí, todo retraído, Deus se levantou de medo. E foi até ele falar com ele. E sabe o que ele falou? Você não vai acreditar, tia Fabi. Em primeiro lugar, eu amo você, Deus falou. Aí ele olhou assim, ficou surpreso. Deus me ama?
Em segundo lugar, eu amo você. Aí ele ficou mais confuso ainda. Ele estava esperando a bomba, né? Sim. Deus agora vai falar tudo que eu fiz de errado na vida inteira. Em terceiro lugar, eu amo você. E voltou e sentou no lugar dele. Ele não acreditava. Como assim? Deus me ama? Sim, tia Não é Mirley. possível isso, tia Fabi. Deus enxergava o coração dele. Ah, então Deus olhava para o coração. Ele não fica olhando então se a gente é perfeito, usa roupa de marca, tem os melhores sapatos e tênis, se o cabelo é liso ou enrolado. Deus não olha isso? Não olha. Ah, então acho que foi por isso então. Porque o Norman voltou para casa desnorteado. Só que ele percebeu que no caminho ele reparava as pessoas, ele menosprezava elas. Olha o sapato dele, como está sujo. Olha a roupa dele, como está amassada. Ele reparava as pessoas e ficava julgando elas, achando que Deus estava olhando no que tinha por fora. Mas Deus olha nosso coração, é o que está lá dentro. Mas calma, crianças. Não é por isso que você não vai mais pentear o cabelo, escovar os dentes. E não vai colocar uma roupa limpa, né? Todo mundo tem que continuar tomando banho. Senão as mamães de geração vão pegar nós, tia Fabi. Elas vão vir aqui pegar a gente. Atrás da gente. Senão elas vão falar assim, pronto. A tia Mirley agora tá ensinando o povo agora a andar tudo relaxado. Não relaxado, não. Na verdade, crianças, a gente tem que cuidar do nosso corpo, porque foi Deus que criou o nosso corpo, né, tia Fabi? Sim. Então, é nosso dever cuidar do corpinho. Escovar os dentes, pentear o cabelo, tomar banho, organizar as nossas coisas, ajudar a mamãe. Tudo isso é necessário para que a gente, todo mundo, viva num ambiente bom, limpinho, né? Senão vai encher de barata, de bicho na casa, já pensou? Credo. Meu Deus. Mas Deus também se importa com o que está lá no seu coração. E às vezes, se o medo quiser pegar você se sentir assim, apavorado, não fique assim. Pense que Deus ama como você é. Quando Ele nos chama, Ele fala assim, olha, vinde a mim como estás. Eu amo você como você está. E aí, quando você começa a caminhar com Jesus, o que acontece? Você vai mudando os seus hábitos. Você vai se tornando uma pessoa melhor. Você vai aprendendo que o pecado que você fazia todos os dias não pode mais. O pecado tem que ser um acidente. A tia Fabi uma vez falou, né, tia Fabi? Um acidente. Tem que ser só por um acidente. Então, quando você caminha com Jesus, você é transformado. Você abandona as coisas que ficaram lá atrás e se torna uma nova pessoa. Olha, tia Fabi, eu fiquei muito assim pensativa com essa história. Eu falei, Deus, cada dia mais eu quero ajudar as pessoas, eu quero cuidar delas. Eu quero continuar amando as pessoas como eu amo, independente se elas têm um cheiro meio ruinzinho. Mas eu não posso destratar elas porque elas não tomaram banho, se elas estão com mau cheiro. Não. Os moradores de rua, por exemplo, eu tenho que amar eles. Eles merecem um abraço, eles merecem um carinho, eles merecem uma ajuda. Eu não posso fazer assim, ai, que nojo. Não. E por falar em nojo, tia Fabi, faltou mais esse, o último sentimento do nojo. Bom, vocês conhecem os personagens do Divertidamente, né? A Nojinho, que adora fazer aquelas caretas dela. Nojo. Tudo, tia Mirley. Tudo ela tinha nojo, né, tia Fabi? Tia Fabi, você tem nojo de alguma coisa? Ai, eu tenho, tia Mirley. Qual que é o nojo que você tem? Quando pisa na barata e Eca! sai aquela meleca. Quando pisa na barata, até faz aquele cleque assim da casquinha, né? Eu tenho nojo. Tem criança, tia Fabi, que tem nojo de algumas comidas. Tem mesmo, tia Eles Mirley. falam, eca, que nojo, eu não vou comer isso. Nojo de brócolis. Porque o brócolis tem um cheiro estranho, né? Quando a gente tá fazendo a casa, fica aquele cheiro. Mas esse nojo aqui é de outra coisa. Ah, tia Fabi, eu esqueci de te perguntar uma coisa.
Na Bíblia tem algum versículo que fala sobre o medo? Tem, tia Mirley, tem sim. Ah, então você pode ler para nós? Posso. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. 2 Timóteo 1,7. Bom, então não devemos ser medrosos jamais. Se Jamais. está na Bíblia, então temos que obedecer, hein? Sim. Nada de medo. Nada de medo. Mas e o nojo, tia Fabi? Tem algum versículo que fala sobre nojo, será? Será? Não sei. Você achou algum? Eu achei. Ah, duvido que você achou. Lê aí que eu quero ver se é verdade. Eu achei. E nesse tempo vos lembrareis dos vossos maus desígnios e das vossas práticas malignas, e tereis nojo do vosso ímpio comportamento, das vossas abominações e de todos os pecados que cometestes. Ezequiel 36:31. Viu, tia Mirley? Ah, então esse nojo não é de comida. Esse nojo não é de comida, tia Mirley. É o nojo do pecado. É o nojo do pecado. Nossa, então eu tenho que abandonar os pecados, porque Deus não se agrada. Não se agrada. E a gente se torna nojento, né? Impuro. De tanto pecado. De tanto pecado. Deus não se agrada. Não se agrada. Você conhece a Clarinha, tia Mirley? Não. Não? Quem é a Clarinha? A Clarinha, tia Mirley, é uma menina que era muito tímida, muito tímida. E tudo que a mãe dela colocava para ela comer, que fosse verdinho, tipo brócolis, Sim. era um nojo terrível, tia Mirley. Que estranho. Um nojo terrível. Nossa. Só que isso começou a mexer com a saúde da Clarinha. Ixi. A Clarinha era uma menina esperta, alegre. De repente, ficou fraca. Não tinha mais disposição para correr, para fazer nada. E a mãe dela estranhou. Aí você não sabe, tia Mirley. A Clarinha não comia nada dessas coisas e isso fez mal para ela. Acredita? Ixi. A nossa saúde é muito importante, né, tia Fabi? Muito importante. E tem criança que não sabe disso. Criança que não sabe. Aí a mãe da Clarinha teve uma ideia, tia Mirley. Qual foi a ideia? Chamou as amigas da Clarinha e colocou a Clarinha para fazer uma aula de culinária para as amigas. Ai, que legal. Sim. Boa ideia, hein? E sabe o que ela precisou fazer? Mexer em tudo aquelas verduras, aqueles legumes, mexer. E aí a Clarinha foi experimentando. Um foi experimentando o outro. E aí ali na brincadeira com as amigas, ela foi comendo, tia Mirley. Nossa. Sim. Que mamãe esperta, hein? Foi. Ó, uma dica para as mamães aí, hein? E você sabe que teve uma coisa ainda melhor que isso, tia Mirley. O que foi? A mãe da Clarinha aproveitou que as amigas dela estavam lá para aula de culinária e começou a colocar alguns louvores, começou a falar de Jesus para as amigas. Nossa. E foi uma bagunça, tia Mirley. No final tava todo mundo lá fazendo aula de culinária, participando. Ai, que legal. Foi. E elas aprenderam de Jesus. É verdade. E tem uma coisa mais legal ainda. Mais ainda? Mais ainda. Nossa. Aprenderam, tia Mirley, de verdade, do que a gente precisa ter nojo? Do pecado? Isso, tia Mirley, muito Olha bem. só. Só que aí não foi só a Clarinha que aprendeu. Não. Foram a Clarinha e as amiguinhas. Você viu que oportunidade, tia Mirley? A mãe da Clarinha foi muito esperta. Foi mesmo. Ela resolveu o problema da Clarinha, que não queria comer nada, sentia nojo de tudo. Sim. E ainda ensinou de Jesus para aquelas amiguinhas. E do pecado, que é o que suja o nosso coração. Que é o que a Ixi, gente deixa precisa sujo. ter nojo, né, tia Mirley? Sim. E aí foi uma festa. A partir daquele dia, tia Mirley, a vida da Clarinha mudou. Sabe por quê?
Porque ela também entregou toda aquela timidez, aquele jeitinho dela nas mãos do Senhor. E o Senhor foi transformando a Clarinha. Ai, que legal. Nossa, legal, eu gosto muito quando eu ouço essas histórias de transformação. Eu adoro. Que Jesus transformou, né? Transformou. Ai, sou apaixonada por Jesus, tia Fabi. Eu não vejo a hora de chegar no céu e dar um abraço nele, conversar com ele. Nossa, eu não vejo a hora dele voltar para nos buscar, né? Olha, eu fico até arrepiada de pensar na presença de Deus, como é a coisa maravilhosa. Maravilhosa. Sabe, tia Fabi? Cada vez que eu venho aqui contar histórias, eu fico sentindo a presença de Deus tão forte que às vezes as minhas bochechas começam até a esquentar. Sabe por quê? Eu sei que é a presença de Deus aqui. Eu sei que Ele está falando com as crianças e falando com a gente. Sempre falando com a gente. Não é? Quando a gente prepara o devocional, eu fico lendo, aí eu falo, e Deus fala tanto comigo que eu falo, nossa, como Jesus me ama. Todo. Ele fala tudo pra gente antes de falar com as crianças. E é muito bom, né? Quando a gente obedece à vontade de Deus, né, tia Fabi? Muito bom. Ele puxa a nossa orelhinha, né, tia Mirley? E como puxa, viu? Adultos também, ó, Deus puxa a orelha, porque a gente também faz coisa errada. Sim, mas Ele nos ama, né? Ele nos ama. Por isso que Ele puxa nossas orelhinhas. É verdade. Pra gente obedecer e fazer o que Ele manda, não é, tia Mirley? Ele ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. Então a gente tem que abandonar o pecado para que Jesus, né, a cada dia mais possa ser assim a prioridade na nossa vida. A gente tem que chegar nos lugares, as pessoas têm que ver algo diferente. Uma luz diferente, uma cor diferente, os nossos olhos têm que ser diferentes, né? O nosso andar, nosso respirar, tudo isso precisa exalar o amor e o perfume de Deus. Eu gosto de falar que as crianças são cheirosonas, porque elas exalam o perfume de Deus. E eu quero exalar o perfume de Deus por onde eu passar. E você também, não é, tia Fabi? Nossa, caminhar com Jesus é tudo isso. E olha só quanta coisa a gente aprendeu. Sobre o medo, sobre o nojo. Olha aí. O que mais, tia Fabi? Alegria. Alegria. A tristeza. E a raiva. Olha só, 5 sentimentos diferentes. Todos nós sentimos isso e é normal, mas todos esses sentimentos, quando tem Jesus, aí tudo fica diferente. Quando Jesus faz parte da nossa vida, todos esses sentimentos, a gente consegue controlar o nojo, controlar o medo, controlar a raiva, controlar o medo e sentir a alegria, que é o melhor de todos os sentimentos. Tudo isso com Jesus fica leve, fica mais fácil. Então nós vamos orar agora, né? Eu vou orar por vocês e vou pedir para que Jesus, Ele visite o seu coração, visite todos os seus sentimentos e que você possa ser transformado. Convide Jesus para andar com você. Fale para Ele, Jesus, me ajuda a controlar os meus sentimentos, me ajuda a abençoar a vida das pessoas com os meus sentimentos, que eu possa saber lidar, usar tudo isso, por mais que seja difícil. Tá bom? Então nós vamos orar, tia Fabi, para que todas as crianças e as famílias possam agora ser visitadas pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Em nome de Jesus, tia Mirley. Senhor Jesus, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso meio. Muito obrigada por mais um dia de histórias. Muito obrigada porque o Senhor é a nossa prioridade. Muito obrigada porque o Senhor me chamou para fazer o melhor para ti. Eu sou grata, eu me sinto assim muito, muito feliz mesmo, Jesus, porque eu estou aqui hoje contando essa história, mas o Senhor falou comigo antes, falou com a tia Fabi, e nós somos transformadas a cada dia que a gente ministra a tua palavra. Senhor, ministra nos corações das crianças o seu amor, que eles possam entender e saber o que fazer quando está com raiva, com medo, com a tristeza, com o nojo, com a alegria. Ensina eles, papai, a lidar com tudo isso, que eles consigam controlar aquilo que for ruim, mas que a alegria possa prevalecer, que tudo que eles sentirem, ó Pai, eles possam entender que o Senhor está com eles e eles vão conseguir superar tudo isso. Deus, eu te agradeço por todo o seu cuidado, por todo o seu carinho, esse ano inteiro que nós passamos longe das crianças, mas
Eu sei que o Senhor cuidou de cada um deles. Eu te agradeço por teu infinito amor e pela tua graça. Em nome de Jesus, amém. Chegamos ao final, né, tia Fabi? Chegamos. É a hora que a gente tem que falar tchau. A gente não quer muito, mas a gente tem que falar. Mas a semana que vem tem uma história muito especial. É a última história do ano. Então vocês não podem perder, hein? Não podem perder. Esperamos por vocês, tá bom, crianças? Um beijo da tia Mirley. Um beijo da tia Fabi. Até a semana que vem, crianças. Até. Tchau, Tchau. tchau.